Bom dia, amada igreja. Como é bom estarmos juntos, mesmo longe. Hoje é domingo, dia do Senhor, dia da igreja se reunir para adorá-lo. Espero que você esteja junto com a sua família para adorar ao Senhor. Vamos orar? Vamos entregar esse tempo ao Senhor, a vida de cada um de vocês, cada um de nós na presença do Senhor. Obrigada, Deus, por essa manhã de domingo tão agradável. Obrigada pelo teu carinho, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Queremos celebrar o Senhor nessa manhã, pelas grandes maravilhas que o Senhor tem feito. Quero entregar ao Senhor essa celebração em nome de Jesus. Amém. Vamos ler um salmo. É um pedacinho do salmo número 111. Diz assim, ó. Aleluia, darei graças ao Senhor de todo o coração, na reunião dos justos da congregação. Grandes são as suas obras. Nelas meditam todos os que a apreciam. Os seus feitos manifestam majestade e esplendor, e a sua justiça dura para sempre. Grandes coisas tem feito o Senhor, é ou não é verdade? Se você for contar aí na sua casa, pode até pausar o videozinho e falar, gente, o que Deus fez essa semana? Né? O que Deus falou pra gente essa semana? Porque agora nós vamos cantar. Nós vamos ter um privilégio aqui de relembrar um tempo que não foi tão bom, mas nós aprendemos muita coisa, que foi o tempo da pandemia, porque eu acabei pegando algumas gravações que foi feita pelo grupo de adoração da IBFH, com pessoas queridas demais, que vão nos conduzir à adoração agora. E você vai cantar junto, tem a letra, você vai poder cantar, nós vamos dizer, vem, esta é a hora da adoração, toda língua confessará ao Senhor. Cantai, né? Cantarei ao Senhor, ao seu amor, à sua fidelidade. Então, queremos ter esse tempinho de adoração. E eu quero convidar você a cantar conosco, você e a sua família, celebrando a Deus, cantando conosco. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das
nas minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, Posso confiar, posso confiar. E lá no céu, Deus não vai me negar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. posso confiar, Posso confiar, posso confiar, que lá no céu, Deus não vai me negar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. posso confiar, Posso confiar, posso confiar, que lá no céu, Deus não vai me negar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. E agora é o nosso momento de dízimos e ofertas. Gente, como é bom ofertar ao Senhor, é ou não é verdade? Como é bom separar um tempo para dar para Ele um pouco daquilo tudo que Ele nos tem dado. Temos falado sobre isso, né? Sobre como isso é obedecer a Deus, como ofertar é participar da obra do Senhor, é crer na fidelidade dEle, é ser parecido com Ele. Então, nós vamos fazer isso agora, lembrando de um homem na Bíblia, Barnabé. Já pensou? Tanto tempo depois de ser lembrado, Barnabé foi um homem lembrado pela sua generosidade. E enquanto cantamos essa canção, que diz que não fica bem o outro, a gente passa bem, o outro passa mal, né? E aí lembrar desse homem, Barnabé, que ajudava o pobre e o necessitado, você tem a oportunidade, você pode fazer isso pelo Pix, é o CNPJ da igreja, a gente vai deixar escrito aqui para você, e fazer isso com alegria, cantando ao Senhor. Não fica bem a gente passa bem outra Eucaristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto
dia, amada IBFH. Teremos hoje a oportunidade de seguir refletindo na primeira carta de Pedro, que tanto tem edificado as nossas vidas. Eu tenho estudado essa carta já algumas vezes, mas ao fazê-lo novamente, sempre o meu coração é estimulado, e eu espero que também isso aconteça com você, que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Vamos nos lembrar que a carta de Pedro responde de uma maneira maravilhosa e profunda uma pergunta fundamental, que é uma pergunta que as pessoas se fazem, não somente agora. Talvez você pense, mas esse momento político, esse momento de guerras, em todas as ocasiões, em todo o tempo da história, esta é uma questão fundamental, e ela tem a ver com a vida, e mais do que isso, com a graça da vida. Talvez em algum momento você já tenha se perguntado, mas espera aí, qual a graça da vida? Que graça tem viver? O apóstolo Pedro responde, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, de uma maneira bem objetiva. Nós, nesse primeiro bloco de reflexões a esse respeito, temos aprendido que a graça de Deus ela é revelada primeiramente na separação de todo homem, de toda mulher, que no seu coração crê no Senhor e é separado para viver para Ele. E aí ele passa a falar de aspectos importantes da vida. Um desses aspectos, irmãos e irmãs, é a novidade, a vida, uma vida nova, uma vida que traz a cada passo, a cada momento, a experiência daquilo que é realmente novo, porque senão nós sabemos, né, que a falta da novidade, ela torna a vida às vezes cansativa, mas ele passa a listar estas novidades que tornam a vida muito mais graciosa. Nós já vimos a primeira delas, de que novidade é viver em santidade. Hoje nós avançaremos e refletiremos sobre esta novidade, e aqui o título para ela é Novidade é viver em temor. Eu quero pedir que você abra o seu texto bíblico agora, ou pegue aí o seu celular, seu tablet e acesse esse texto, e depois permita que eu recomende a você que quando nós terminarmos aqui a nossa meditação, durante o dia, durante a semana, volte nesse texto, leia a carta toda e separe um tempinho para esse trecho que será a base da nossa meditação hoje, que é 1 Pedro 1, do verso 17 até o verso 21. E o texto diz assim, eu vou ler aqui. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de ouro que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo e revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Vamos orar? Querido Pai, no nome santo de Jesus, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos ajude, não apenas na compreensão, mas sobretudo na prática daquilo que a Tua palavra nos ensina. Assim oramos e assim pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Novidade é viver com temor, é viver em temor a Deus. E nós temos verdades aqui maravilhosas sobre o impacto do temor na vida de quem crê no Senhor Jesus, na vida da pessoa que serve a Jesus. A primeira dessas verdades que eu quero mencionar é que o temor a Deus elimina a barreira entre a essência e a aparência. Bom, essa é uma questão antiga do ser humano, né? Nem sempre aquilo que eu quero incluir a mim e a você também, então vou usar aqui o nós, né? Nem sempre aquilo que nós mostramos é o que nós sentimos, é o que nós realmente vivemos internamente. Às vezes está com vontade de dizer uma coisa e fala outra. Ok, o temor a Deus elimina esta barreira, de modo
que nos permite e nos ensina e nos encoraja a viver de uma forma autêntica. Verso 17 diz assim: uma vez que vocês chamam de pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Vamos nos lembrar o seguinte: para o ímpio, para a pessoa que está longe de Deus, não basta pecar, ele precisa esconder, né? Como se tivesse ali um armário ou um espaço no seu coração em que os pecados que ele cometeu, ele vai lá e coloca naquele armário. A natureza humana é assim. Lá em Jeremias 17, o profeta diz isso: enganoso é o coração humano e desesperadamente corrupto. Então a gente aprende aí que o ser humano gosta de construir fundos falsos, né, para esconder os pecados que comete. Em contrapartida, a pessoa que experimentou a graça de Deus, para ela, render-se ao Senhor é um prazer. Pense comigo no filho pródigo, sabe? Dentro daquele abraço do papai que o esperava no portão, e que depois do filho ter sido tão grosseiro, tão até mesmo desejado a morte do pai ao pedir a antecipação da herança, e agora receber aquele abraço gostoso, cheio de amor, de ternura, de autenticidade, deixou de ser um problema para aquele jovem. Render-se ao pai, render-se ao amor do pai. E aqui nós temos exatamente a fotografia do temor, né? O temor, ele não é carregado de medo, mas sim daquela segurança, daquela experiência que nos leva a reverenciar o nosso pai. Nós nos rendemos diante dele e fazemos isso com satisfação. Mas há um segundo aspecto que eu quero mencionar aqui também. O temor a Deus, ele não ignora o preço da liberdade alcançada em Cristo. E aqui eu não vou ler porque são 2 versículos, mas você, por favor, faça isso aí. Leia do verso 18 até o verso 20. O apóstolo Pedro traz à nossa memória a questão do quanto custou a nossa salvação. Sabe, gente, não foi uma brincadeirinha, né? Talvez em algum momento a gente compare o Senhor, o nosso Deus, pelo menos a nossa natureza humana tem essa facilidade de pensar: olha, Deus é muito rico, então para ele, sabe, dar R$50 ou 50 mil não faz diferença. Tá? Faz diferença quando nós pensamos no que custou a salvação para cada um de nós. Porque o preço ali na cruz do Calvário, aqueles cravos e a coroa de espinhos e tudo que o nosso Senhor fez. E diz o texto que ele foi levado, Isaías 53, foi levado como um cordeiro, né, mudo, não abriu a sua boca. E ele fez isso por nós. Aqui eu quero fazer uma pergunta para você. Quanto custou o seu resgate? Se você tivesse que pagar alguém para apagar sua ficha corrida de pensamentos ímpios, de sentimentos, de atitudes, de palavras, né? É possível que você possa lembrar-se agora de alguma palavra que você diz: poxa vida, como eu fui inadequado, como eu feri o coração do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, do meu vizinho, dizendo aquilo que jamais deveria ter saído da minha boca. Se eu pudesse voltar a minha história, eu não faria aquilo de novo. Ou uma atitude, você diz: meu Deus, que burrice a minha, aquela X, se eu pudesse voltar no tempo. Quanto custa isso? Né? O nosso preço foi alto e ele foi pago com sangue, gente. Com sangue, não foi com ouro, não foi com dólar, não foi com libra, não foi com euro, foi com sangue. E isso é precioso demais. E aí vamos nos lembrar que os perigos que nós enfrentamos, né? Se nós tivéssemos que enfrentá-los novamente, sem esta consciência do custo, nós voltaríamos para eles com facilidade. Mas lembre-se disso, isso é um lembrete. Um lembrete. Você já passou por uma porta que às vezes a construção está ali ruim e aí tem lá: cuidado com o degrau? Eu quero imaginar que antes daquela plaquinha, muita gente já passou direto e caiu. Talvez tenha acontecido até com vocês. A palavra de Deus usa essas plaquinhas para nos ajudar. Uma delas é dizendo: lembre do preço. Lembre do preço. E quanto custou a sua salvação. Que é para nós não voltarmos aos pecados do passado, que já nos prenderam e já tiraram da nossa vida a alegria
que agora, pela graça, o Senhor restitui. Terceiro lugar, o temor a Deus focaliza as bênçãos de Cristo. Verso 21 diz assim: por meio dele, ou seja, de Jesus, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Eu penso na salvação em Cristo, nas suas 3 etapas, né? A gente falou disso anteriormente: justificação, santificação e glorificação. Aqui o texto vai falar muito dessa parte intermediária, que é a santificação. Mas ao nos lembrarmos dela, é como se a gente estivesse diante de uma mesa muito bem posta e com um momento que nós estamos com fome, com vontade de comer, né? E assim nós nos colocamos ali diante daquela mesa e ela está posta. Espiritualmente a gente pode entender que a salvação é como se nós estivéssemos diante de uma mesa dessa com 2 quitutes, com 2 pratos maravilhosos colocados ali. O primeiro deles, ele fala da bênção da fé. Ele diz: de modo que a fé e a esperança estejam em Deus, por meio de Cristo. Mas a primeira coisa é a fé. A fé é um presente maravilhoso. É um presente maravilhoso. Não sei se você tem a prática, o hábito saudável de agradecer: Senhor, obrigado porque o Senhor tem me ensinado a confiar em Ti. Às vezes eu dou tanto trabalho para o Senhor, né? Poderia confiar mais, mas o Senhor é paciente, o Senhor está me ajudando a confiar em Ti cada dia mais, e eu te agradeço por isso. É um presente. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Como é triste aquela pessoa que não crê, né? O coração dela está cheio de dúvidas, cheio de outras ideias pessoais, de conceitos, de coisas que viu, que leu, que experimentou, e isso fecha o coração dela para crer no Senhor. Quando Jesus vem na nossa vida, ele faz aquela super faxina, deixa limpinho, coloca uma mesa lá e diz: pode aproveitar, confie no Senhor. Como isso é maravilhoso, né? E a segunda bênção, estamos usando aqui a metáfora do prato, né? Esse prato maravilhoso é a esperança. Gente, pode acontecer o que for na nossa vida, absolutamente tudo, de ruim, de complicado, de difícil, mas a esperança que temos em Cristo, absolutamente ninguém pode tirar do nosso coração. Já pensou nisso? E que presente é maravilhoso, não é? Essa é a realidade dos primeiros leitores, gente. Eles tinham sido espalhados pelo mundo, perderam casa, perderam familiares, perderam profissão, perderam tudo, mas não a esperança, porque Jesus Cristo tinha dado, por meio do seu sacrifício, esta nova esperança, descortinou aquilo que só podemos ver com e por meio de Jesus. Então, o temor a Deus, e aí a gente linka uma coisa com outra, é este convite à abundância. Vamos dar uma breve recapitulada aqui. O temor a Deus, em primeiro lugar, ele remove a barreira entre a essência e a aparência, mas também ele não ignora o preço da liberdade que tivemos em Cristo. E, finalmente, pelos tópicos que estamos mencionando aqui, o temor a Deus focaliza as bênçãos da vitória que temos por meio de Cristo. Que tal? Você quer uma novidade para a sua vida? E essa novidade pode ser real hoje, amanhã mais ainda, depois de amanhã mais ainda. Viva em temor, viva essa experiência agradável de confiar naquele Pai que nos abraça. Lembra do pai do filho pródigo? Na verdade, aquele pai do filho pródigo também é o nosso pai, porque aquela metáfora contada por Jesus é uma referência ao nosso Pai. Ah, que delícia viver sob o temor do Senhor. Então, viva a novidade da graça, viva em temor diante de Deus. Que Deus abençoe você e dê a você uma semana realmente de temor ao Senhor, experimentando toda essa mesa farta de alegrias que o Senhor tem reservado para você, para mim, para toda a nossa igreja. Deus abençoe você. E para finalizar,
a nossa celebração, nós vamos cantar juntos essa canção tão linda que diz que o Senhor é que está no controle. O pastor Kleber gosta de usar a palavra governo, porque nós entregamos a Ele, né? Nós entregamos a Ele o governo das nossas vidas, entregamos o controle das nossas vidas e com isso nós podemos ser abençoados, porque se Deus está no controle, no governo, certamente a sua vida e a sua semana será uma bênção. Vamos cantar juntos?